Hoje, então, vamos ter mais uma palestra promovida, então, pelo Departamento de Cultura e Evento, dirigido pelo Dr. Humberto Borges Durso, e na profícua administração do Dr. Marcos da Costa. Nós hoje vamos ser contemplados pelo Dr. Moisés de Oliveira Cassante, que vai fazer uma exposição sobre crimes virtuais, vítimas reais. O assunto é muito importante para nós, advogados, e é atualíssimo, e é um assunto palpitante. O Dr. Moisés de Oliveira Cassante é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, palestrante, analista de sistemas, administrador de redes, programador, policial civil do Estado de São Paulo, especialista em crimes de cibernéticos, autor do livro Crimes Virtuais, Vítimas Reais e criador, mantenedor do site Crimes pela Internet. Veja, isto é muito interessante para nós que militamos no direito, mesmo porque o doutor tem também um livro em que e ele vai lançar ainda um outro, e aqui um comentário nesse livro diz o seguinte: são cada vez mais crescentes os crimes praticados nas redes sociais. Ali, onde o acesso é livre, tanto para os adultos quanto para as crianças, podem ser identificados crimes de pedofilia, racismo, nazismo, apologia ao uso de drogas, calúnia, injúria e difamação, entre outros. Então, nós vamos ter hoje uma palestra, e além disso o doutor é um técnico também, ele dá aulas também de computação, coisa que, para mim, por exemplo, que tenho já completei 25 anos de alguma semana, né? Estou com 85, é muito difícil usar computador, mandar petição por fora. Estou mandando agora, mas estou ainda caminhando a passos lentos nessa parte de computação. Mas o doutor tem até curso de peticionamento eletrônico. Então, sem mais delongas, eu pedi, então o doutor vai fazer a exposição e depois nós vamos abrir espaço para perguntas, para eventuais perguntas, para comentário, quem queira fazer algum comentário. E pediria então que enquanto ele estiver expondo, não faça perguntas para não interromper, mesmo porque está sendo gravado, então poderá interromper essa gravação. Mas depois nós abriremos espaço e daremos palavra a quem vai ficar franqueada a palavra para quem quiser fazer perguntas. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao palestrante. O tema que nós vamos debater hoje é um tema para essa tardezinha, essa noitezinha de frio, o melhor tema que tem, né? Ainda bem que hoje não é quarta, não tem jogo do Corinthians, essas coisas. Esse é um super tema. Aqui uma breve apresentação já foi feita aqui pelo meu colega sobre mim. Além do que ele falou, também sou colunista no programa Radioatividade da Jovem Pan e escrevo colunas em diversos blogs e revistas aí, espalhados pela internet, jornais e outras atividades. Vamos começar. A internet está mudando as pessoas, né? Já é fato de que nós, de uma década para cá, a internet influencia muito na vida de todos. Para ilustrar aí o impacto que está acontecendo, em 1990, uma festa, os jovens ali na balada, como dizem eles, e já em 2010, também jovens na balada. Então, hoje em dia, onde nós vamos, é todo mundo com um tablet, um smartphone, um computador, alguma coisa. Eu tenho até um artigo meu que foi publicado sobre o Pokémon GO, que eu falo que as pessoas, o título é Quem caça quem? Né? Porque, em vez de caçarem um Pokémon, quem será que caça? Será que é o Pokémon que está caçando ou as pessoas estão caçando o Pokémon? Aí lá tem um sujeito lá, um Pokémonzinho em cima da cabeça, assim, ele num cabresco, assim, o cara guiando ele. Então, hoje em dia, onde a gente vai, está todo mundo com a tela lá, com o rosto lá, cabeça para baixo, né? Focado no tablet, ou no celular, nos smartphones.
E tudo isso aí está afetando cultura, ciência, conhecimento e o comportamento humano. Então, hoje em dia, tudo baseado na telinha. Então, outra ilustração aí, ó. Em 2005, quando na visita do Papa, João Paulo II, estava lá, os fiéis, tudo direitinho, tranquilinho, em fila. Já em 2013, você vê mais as telas dos tablets, dos smartphones, do que as cabeças propriamente ditas das pessoas, né? Só para a gente ter uma noção de quem nós somos, do que representa a internet hoje no Brasil, no final de 2015, o mundo já tinha 3,8 bilhões de pessoas usando a web para pesquisar, trabalhar, compartilhar e se comunicar. Então, veja, é uma fatia enorme de pessoas conectadas dia a dia na internet. E tem um mapa ali, esse mapa está disponível na internet ali, o que cada uma pessoa faz, mas é fantástico as horas que as pessoas se dedicam na frente da internet. Agora a pergunta. Eu vou fazer a pergunta e no final vai vir a resposta. No final da palestra. Alguém aqui do público já foi vítima de crimes virtuais? Tivemos 1, 2 ali, 3, 4. No final dessa palestra, se eu fizer a mesma pergunta, eu tenho certeza de que 80% a 100% dos aqui presentes vão falar que já foram vítimas de crimes virtuais. Porque o primeiro fator crime virtual é a falta de conhecimento. Às vezes a vítima é vítima e não sabe que é vítima do crime virtual. Então nós vamos ter aí, durante a palestra, algumas apresentações do que é o crime virtual. Então vamos entender melhor. Essa chargezinha aí, ó, hoje em dia o ser humano pode fazer absolutamente qualquer coisa através da internet, inclusive ser assaltado. Alguém acredita que pode ser assaltado pela internet? Será que pela internet eu posso cometer homicídio? Suicídio? Tudo isso é feito através da internet e tudo isso nós vamos debater aqui. E o que é o cybercrime? Cybercrime, para alguns autores, como eu prefiro a palavra crime digital, aliás, crime virtual, toda atividade onde um computador ou uma rede de computadores é utilizada como uma ferramenta, base de ataque ou como meio de crime, é conhecido como cybercrime. Percebam que eu coloquei a palavra atividade em vermelho em destaque, porque é toda atividade em que eu utilizo o meio eletrônico para a prática do crime. Toda vez que eu utilizar um meio eletrônico para a prática de crime, isso então será um cybercrime, ou um crime virtual. Outros termos que se referem a essa atividade são crimes informáticos, crimes eletrônicos, crimes virtuais ou crimes digitais. Então, por exemplo, nós temos a Lei 12.732, que é Lei de Crimes Informáticos, né? Lei 12.732, que é a famosa Lei Carolina Dickmann, né? Lei de Crimes Informáticos. Eu sou um professor, eu leciono Direito Eletrônico. Todas essas nomenclaturas se referem à mesma coisa que é o cybercrime, né? A Convenção de Budapeste, ela definiu a palavra cybercrimes. Para a gente tirar o termo americanizado, muitas vezes, então, a gente compara isso e fala crimes virtuais, crimes digitais, crimes informáticos e crimes eletrônicos. Alguns apontamentos só para a gente entender a dimensão do que são os crimes virtuais. Se o cybercrime fosse uma indústria, seria a segunda mais rentável do planeta, perdendo apenas para a indústria bélica. Olha só. A segunda indústria mais rentável do planeta. Imaginam vocês a dimensão de quantos crimes são praticados. O Brasil é o único país que oferece treinamento para quem quer ser cybercriminoso. Então, se nessa plateia tiver alguém que quer ser cybercriminoso, está no lugar certo. E eu vou falar mais. Estou sendo gravado aí. Infelizmente, vale a pena. Olha que coisa. Né? É claro que nós vamos descobrir aí como que eu, como policial,
E a gente da lei trabalhamos com isso. Mas o Brasil é o único país que dá treinamento para cybercriminoso. E no mundo é a segunda a indústria mais rentável que existe. E com o advento da internet, todas as atividades precisam se preocupar com a segurança da informação. Então, veja, estávamos conversando aqui com o doutor na sala de espera, nós estávamos falando do curso de Direito, né, doutor? Como era o curso de Direito antes, há uns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, e como é o curso de Direito hoje em dia. Mudou algumas coisas, mudou algumas maneiras de pensar, inclusive, hoje em dia, um curso de Direito já tem que ter essa parte de tecnologia, porque o direito eletrônico cresceu e está crescendo cada vez mais. Então, para o estudante de Direito e para o operador de Direito, ele tem que se adaptar com isso aí. Ou seja, a internet mudou a rotina de todas as profissões, todas as funções. Todos os anos, mais de 500 milhão de pessoas são vítimas de crimes virtuais ao redor do mundo. No Brasil também, né? Então, mais de 500 milhão de pessoas, todos os anos, são vítimas de crimes virtuais. Só no Brasil, 28,3 milhões de usuários foram vítimas dos crimes cibernéticos no último ano. O prejuízo chega a 16,2 bilhões. Isso significa que cada vítima desse tipo de crime perde, em média, R$ 562. Isso nós estamos falando para os crimes patrimoniais, mas nós vamos ver aqui que existem diversos outros tipos de crimes virtuais. Esses dados são da Febraban, então, só no Brasil gera um prejuízo por ano na casa de 16 a 18 bilhões de reais os crimes virtuais. Atualmente, o Brasil é responsável por 4,1% dos ataques virtuais realizados no mundo e ocupa o 4º lugar no ranking dos países que mais produzem ataques virtuais, incluindo vírus, roubo de dados pessoais, invasão de e-mails e perfis sociais. Invasão de dispositivos, dispositivos móveis, bullying online. Então, veja, nós estamos o Brasil, eu costumo dizer o seguinte, se o nosso ranking não vai bem lá fora, em algumas coisas, alguns destaques, aí, sei lá, de política, profissional, seja o que for, no cybercrime nós estamos muito bem, obrigado. Nós estamos ocupando a 4ª posição. Inclusive, essa semana, uma empresa de antivírus famosa aí lançou um mapa online informando a posição do Brasil, como que os hackers, os atacantes trabalham, etc. Estava lá disponível. Então, nós estamos em 4º colocado. Além de dar treinamento gratuito, nossa posição vai bem, obrigado. Então, se você for um cybercriminoso, você está bem colocado. Volto a dizer que você está no lugar certo. Só o Brasil gera um prejuízo de 1,5 bilhão de reais por ano em fraudes eletrônicas e cartões. 1,5 bilhão de prejuízo em fraudes eletrônicas e clonagem de cartões só aqui no Brasil, dados da Febraban. E qual a motivação? O que leva um cara esperto em tecnologia, né? Porque existe alguns crimes virtuais que o cara precisa ter pelo menos uma noção do que é um computador, né? Existem outros que não precisam nem dessa noção. O que leva o criminoso à prática desse crime? As principais razões para a maioria dos criminosos passarem a utilizar as redes sociais são o fato da internet dar a falsa sensação de anonimato. Gera para o criminoso a oportunidade de dificultar a sua identificação e localização após os atos delituosos. Então, veja, o atacante ou o criminoso, eu vou falar por que eu chamo de atacante. Eu sou um especialista em tecnologia há mais de 25 anos e também sou um hacker. O hacker, ele é do bem, não é o cracker que é do mal. Existe essa diferença. A mídia sempre, quando vai divulgar alguma coisa, ela fala hacker, hacker, hacker. Só que, na verdade, o hacker, ele é um estudioso em tecnologia e ele usa o conhecimento dele para coisas lícitas. Já os que utilizam esse mesmo conhecimento para as coisas ilícitas, nós classificamos como crackers. Então, para não dificultar, eu chamo eles de atacantes.
nos meus livros, nos meus artigos e tudo, eu trato esse termo como atacantes. Então, por que que o atacante ele escolhe entrar para o mundo do crime virtual? Porque é pela falsa sensação de que ali ele não vai ser encontrado. Na verdade, a solução dos crimes cibernéticos, hoje em dia, gera em 1%. Então, imagine só a dimensão total de cybercrimes ou de crimes virtuais que existe, nós conseguimos chegar à solução de 1%. Então, evidentemente, que para o atacante é um campo vasto de trabalho, né? Então, é por isso que ele opta, um dos principais motivos é este, que ele opta por praticar esse tipo de crime. E o fato do criminoso ver a internet como um campo farto de vítimas descuidadas com as questões de segurança. Principalmente aqui no Brasil, que nós não temos hábito de utilizar softwares originais, bons antivírus, né, firewalls, não há nada disso. A pessoa compra um computador, coloca na sala da casa dela, lá fica o computador, usa o sobrinho, usa a tia, usa todo mundo, e não existe uma política dentro daquele PC, daquele desktop, de segurança alguma. O antivírus, os antivírus que estão disponíveis no mercado, os gratuitos, são bons, da mesma forma que os pagos, mas ele coloca aquele antivírus lá só para verificar os malwares em andamento no computador, mas também não faz uma proteção de privacidade no browser, não faz uma limpeza de histórico, etc. E tal. Então, o usuário ele é muito descuidado. E aí, uma outra vez, uma pessoa falou, pô, professor, mas claro que o usuário é descuidado, é porque ele não conhece as técnicas todas que os senhores especialistas conhecem. Mas, na internet, lá, nós temos vários vídeos, vários tutoriais, ensinando a pessoa a, pelo menos, dificultar um pouco o acesso dos atacantes nos computadores, né? E um outro fator é que o fato do crime praticado pela internet ser uma oportunidade de conseguir vantagens financeiras sem a utilização de meios violentos na sua ação. Então, por exemplo, o atacante ele vai preferir, por exemplo, clonar um cartão para ter um meio financeiro, um retorno financeiro, ele vai preferir fazer isso pela internet do que colocar uma arma na cinta e lá assaltar o cidadão. Por quê? Porque ele corre o risco de encontrar a polícia no meio do caminho e ter que trocar tiro com a polícia, e etc. E tal. Então, esses fatores beneficiam ou favorecem para que o atacante, o criminoso, opte pela internet para poder praticar os crimes. Para a prática desses crimes virtuais, existem ferramentas que o atacante vai se utilizar delas para poder alcançar o seu objetivo. Entre elas estão os malwares. O que são os malwares? Malwares, na verdade, hoje em dia, ele é um conjunto de todos os tipos de programinhas ou aplicativos que existem para danificar máquinas, sistemas ou invasão. O que acontece? Antigamente, nós usávamos um termo chamado vírus de computador. Acho que todo mundo já ouviu falar em vírus de computador. Eu até falo que eu sinto saudade do Sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13 era um vírusinho que só atacava Sexta-feira 13. Então, quando era véspera da Sexta-feira 13, nós trocávamos a data do computador e colocávamos dia 14, e aí ele se perdia. Então, esse vírus, a programação dele só funcionava Sexta-feira 13 e não precisava você esquentar a cabeça. E quando ele atacava um sistema, a Sexta-feira 13, aqueles que não tinham orientação de como fazer e chegava lá na Sexta-feira 13 e ele atacava, ele criava algum dano físico na máquina que um técnico ia lá com muita facilidade e resolvia. Então, eu tenho saudade desses vírus. Isso era vírus de computador. Hoje em dia, nós não usamos mais vírus de computador. Hoje em dia, nós usamos técnicas avançadíssimas que causam uns efeitos fantásticos. E uma outra coisa, que inclusive eu falo muito dentro de sala de aula,
Hoje em dia, os atacantes, não se cria mais vírus de computador com a intenção de prejudicar o computador, o sistema. Raramente isso acontece. Sempre tem um cunho financeiro atrás. O cara vai colocar lá um Trojan, por exemplo, que é o famoso cavalo de Troia, dentro de um determinado computador, que é para roubar as suas informações. E a partir do momento que ele rouba as suas informações, ele vai comercializar as suas informações. Ele não coloca lá mais, como antigamente, há 20 anos atrás, a gente colocava um vírus dentro do computador para ver o efeito que ele causava, e o programador que criou ele ficava até feliz, falava, olha só que legal, tal. E aí você ia no bar tomar cerveja e ficava batendo papo. Eu já consegui invadir um computador, eu coloquei um vírus em tal lugar. Hoje em dia é totalmente diferente. Hoje em dia existem várias técnicas que causam efeitos devastadores, não para o computador, e sim para o usuário, o dono daquele equipamento. Então, existe aí uma série de categorias dentro do que a gente chama de malwares, que são os Trojan, keylogs, backdoor, ransomware. Esse cara aqui, ó, é o que está em alta. Ransomware. Alguém já ouviu falar em ransomware na plateia? Esse cara aqui, ele sequestra todos os dados da empresa, criptografa e cobra resgate. Está acontecendo isso direto. Aí, eu já até dei uma entrevista no Fantástico sobre isso aí, recentemente, porque o que acontece? O invasor consegue implantar uma técnica, um malwarezinho dentro do servidor, ele criptografa todos os dados e não dá acesso a mais nada. E aí vem uma mensagem para você dizendo o seguinte, ó, você paga X bitcoins ou euros ou dólares e eu libero. E não há o que fazer. Não adianta você ir para a polícia, não adianta você ir para a igreja, não adianta você procurar ninguém, porque realmente você não vai conseguir ter acesso mais aos seus dados. Eu, com o pouco conhecimento e tecnologia que eu tenho, demoraria 200 anos para eu quebrar uma criptografia dessas. Eu já não sei nem se eu vou chegar aos 80. 200, então, está meio difícil. Então, veja, são técnicas que os atacantes elaboram, criam, que hoje em dia já não fazem mais mal ao equipamento, e sim para a vítima. Os dados criptografados, hoje em dia, todos os nossos dados estão onde? No computador. Se eu invadir qualquer computador aqui, de qualquer pessoa dentro dessa sala, no mínimo a informação do imposto de renda vai estar lá no computador. No mínimo isso. Fotos falam muito, onde você foi, qual o seu status, né, qual o modelo do seu carro. Eu consigo, através de fotos, desenhar o perfil de uma pessoa. Né? O cara posta tudo quanto é coisa. Ele posta quando ele foi lá, Angra dos Reis. Ele comprou um carro novo, postou. Ele comprou uma televisão de 50 polegadas, postou. Ué, se eu pego essas fotos todas, eu traço o perfil do usuário. Eu sei que aquele cara ganha mais que eu, porque eu não estou conseguindo comprar carro novo, nem televisão de 50 polegadas, muito menos nunca fui em Angra dos Reis. Ah, que coisa. Outras técnicas aí, engenharia social, nós vamos falar sobre isso. Phishing, spammers e os adwares. Embora muitas pessoas não conhecem esse último termo aí, todos vocês têm ele no seu computador, nós vamos ver já já. Através dessas técnicas, eles vão utilizar alguns meios para praticar os crimes. Os meios são, primeiro, vulnerabilidade. O que é isso aí? É justamente o que nós estamos falando ali atrás. O usuário não tem, no Brasil principalmente, não tem o cuidado de manter o computador protegido. Não se preocupa com a segurança do seu dispositivo. Então, gera vulnerabilidade. Ou seja, ele abre a porta e a gente entra e faz o que quer. Né? E-mails, né? Quem é que aqui nunca recebeu um monte de e-mails com um monte de coisas, que nós vamos ver aqui. Mensageiros instantâneos. Olha esse cara aí. Alguém aqui consegue me falar o nome de um mensageiro instantâneo? Alguém já ouviu falar no tal de WhatsApp? É um mensageiro instantâneo. Mas eu pego o vírus usando o WhatsApp? Sim. Não tem lá não vem lá um cupom para você curtir ali? Tem um colega meu aqui na plateia aqui que recebeu um cupom esses dias aí. Um cupom para você clicar e tal. Clica em um link lá e você tem uma atualização do WhatsApp, por exemplo.
O WhatsApp ele não tem atualização, a atualização dele é automática. Mas vem lá um link para você clicar e atualizar a última versão. Esses dias atrás aí tinha lá para atualizar a versão de videoconferência e tal. Clique aqui, era um link malicioso. E qual a vantagem de eu colocar um link malicioso dentro do WhatsApp e distribuir? Ué, eu vou ter posse total do dispositivo móvel que aquela pessoa clicou aquilo. Eu, com a posse do dispositivo dela, eu vou ter a agenda, eu vou ter as fotos, vou ter os dados, as conversas. Né? Muito se fala aí dessa criptografia do WhatsApp aí, né? Será que eu consigo clonar um WhatsApp, ver as mensagens todas que a outra pessoa está transmitindo? Alguém que acha que isso é possível? Procure na internet o programinha, um aplicativo chamado 007, né? Muito polêmico, não é isso, senhores? Muito polêmico. Clona o seu aparelho, clona o seu WhatsApp. Né? Um dia eu falei com isso aí, muita gente já estava quebrando, ligando para as amantes. Não liga mais, não liga não. Vamos parar, que o negócio está ficando ruim. É difícil isso aí. Eu que não quero saber do meu ser clonado, senão meu casamento acaba. Já vou até falar na frente da TV aqui, porque é complicado esse negócio aí. Redes sociais, olha. Facebook, né? Tem lá no Facebook os anúncios lá, por exemplo. Clica aqui para você saber qual a data da sua morte, né? Qual artista que você se parece, quem você foi na outra geração, qual animal de estimação você se parece. Nada disso está lá à toa. Um cara não vai perder tempo de criar essa bobeira à toa. Isso aí vai ser para entrar no seu computador de alguma forma, para ter acesso ao seu computador. Aí uma pessoa, outra vez na plateia, falou, mas no meu computador a pessoa pode ter acesso à vontade. Eu não tenho lá fotos comprometedoras, eu não tenho arquivos de imposto de renda, eu não faço nem acesso a bancos online por lá, nada disso. Eu só uso o computador para digitar Word, Excel, etc. e tal. Se eu invado um computador alheio, eu consigo utilizar este computador para praticar crime em um outro computador. Ou seja, eu estou utilizando o seu como ponte. Então, é preocupante. Né? Não quer dizer que se eu não tenho nada no meu computador que não me comprometa, que eu vou estar livre de um crime virtual. O atacante invade seu computador e, através do seu computador, pratica outro crime. Que nós vamos ver aqui, por exemplo, o DDoS. Sites falsos, né, que é aquelas de compras, lojas americanas, uma série de aí que nós vamos ver também, e arquivos PDF. Olha que coisa interessante. Para os estudantes de direito e advogados aqui presentes, arquivos PDF é um dos que mais distribui malwares na internet. Arquivos em PDF. Aqueles anexos que você obrigatoriamente vai ter que abrir para ler um diário oficial, para fazer alguma publicação pela Casa dos Advogados, alguma coisa. Então, abrir um PDF, você não pensa que você está livre. A maioria dos malwares hoje em dia estão indo via PDF. Então, aqui eu coloquei o que eles utilizam, através do quê, e agora nós vamos falar sobre os principais crimes, o que é mais praticado dos crimes virtuais, o que são mais praticados dentro da rede mundial de computadores e internet. Fraude eletrônica, né, ou cybergolpes, que são essas clonagens de cartões, essas outras coisas, lojas virtuais falsas, etc. e tal. Sequestro de dados. Por que alguém sequestra meus dados? Né? O cara vai lá, uma vez eu estava também em uma palestra, uma aluna me falou o seguinte, professor, eu acessei uma loja de comércio eletrônico e fiz todo o cadastro, comprei alguma coisa lá e não chegou o produto. O produto era de 300 e poucos reais, então eu fui orientado a nem fazer o BO. Por quê? Porque não ia mesmo atrás, não ia encontrar quem me vendeu esse produto falso e tal, então eu não fiz o BO. Acontece que 2 anos depois eu comecei a receber intimações de várias coisas. Abriram uma empresa no nome da pessoa, compraram o carro no nome da pessoa e fizeram várias outras compras no nome da pessoa. Isso é sequestro de dados. Eu utilizo o nome de alguém que tem o CPF limpo, que o score é bom, etc. e tal, e pratico crimes. Né? Então, o sequestro de dados, ele geralmente é nessa parte de formulários, quando a pessoa preenche formulários para
para compra de produtos eletrônicos. Ataque DDoS ou ataque de força bruta. O que é isso aí? É o que nós estávamos falando quase agora do atacante utilizar o computador de um terceiro para praticar o crime. É invadir grandes sites. Por exemplo, nas eleições de 2012, houve uma invasão no site da candidata a presidente daquela época, que não é mais a presidente, e invadiram lá o site e derrubaram, tiram do ar. Como é que eles fazem isso? Vários computadores ao mesmo tempo tentam invadir aquele site, o provedor não aguenta e ele sai do ar. Isso a gente chama de ataque de DDoS. Ataques de botnet, que são robozinhos que ficam na internet para gerar alguns tipos de conteúdo. Por exemplo, nessas eleições agora que nós estamos, o UOL, junto com a Rede TV, ela criou, e o Facebook, em um dos debates aos candidatos a prefeito, fizeram uma ponte online no Facebook, uma enquete online no Facebook, onde a pessoa vai lá e diz a sua intenção de voto. E ali ele fica medindo e colocando lá na tela. Quem assistiu esse debate da Rede TV foi uma coisa fantástica. Eles colocam lá com interatividade direto com o Facebook, em paralelo com o Facebook. Você consegue, através das redes sociais, fazer pesquisas, dizer para quem o seu candidato de preferência, fazer perguntas para os candidatos, etc. e tal. Esse daí é uma técnica muito legal, inovadora, vai ocorrer muitas vezes nas próximas eleições. Mas qual é o perigo disso aí? Os botnets são robozinhos que eles conseguem tomar toda atitude, fazer as mesmas coisas que os humanos, ou seja, ele vai lá, ele vai dar o palpite dele sobre um determinado candidato, ele vai gerar uma pergunta. Então, os dados eles ficam mascarados. Quando você pensa que aquela estatística é verdadeira, na verdade, existem muitos robôs que estão fazendo ela. Vocês já viram que quando vocês vão acessar algum formulário, hoje em dia eles dão lá um CAPTCHA, né, um CAPT, que é aquelas letrinhas, 4 letrinhas e tal, e coloca assim, você tem que clicar numa caixinha escrita assim, não sou um robô. Não é isso? Por causa dos botnets, porque os botnets entram em todas as sites, essas coisas, gerando tráficos, criando estatísticas falsas. Então, por isso que hoje em dia aparece lá a imagem lá, placa de carro, não sei o que, você clica 2, 3, 4 vezes, ainda tem que clicar lá no inbox, assim, não sou um robô, aí o cara libera para você, justamente por causa dos botnets. Vídeos e fotos na internet, né, revende pornô. Isso aí inclusive vazou nudes aí do ator lá, que eu esqueci o nome agora, mas a minha mulher deve lembrar. Eu esqueci o nome do ator, Paulo Zulu, não é isso? Mas eu tenho certeza que minha mulher deve lembrar, porque foi ela que me mostrou. Olha, amor, você viu? Eu falei, Deus me livre. Que isso? Né? Mas diz ela que estava me informando só para ficar sabendo. Não, amor, que você trabalha com isso, achei que você deveria saber. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Pornografia infantil. Essa semana aí que passou, nós tivemos um grande desfecho, né? Semana passada. Logramos algum êxito aí nessa parte aí também. Atuação de grupos racistas e outras organizações criminosas, cyberbullying, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, ameaça e crimes contra a honra. Alguém aqui já viu crimes contra a honra nas redes sociais? Nunca acontece, né? Nas redes sociais, o cara desfaz a honra de qualquer um, né? Eu estava vindo para cá e eu estava falando com o taxista, eu refleti uma coisa, porque antigamente, eu dialogando com ele, eu falei, 1 minuto na internet não é igual 1 minuto na nossa vida aqui. 1 minuto na vida real é 1 minuto. Agora, na internet, ela é devastador 1 minuto. Então, se eu pratico um crime contra a honra, ou se eu forneço aí um reveste pornô, aí, uma foto de uma ex-namorada, alguma coisa, isso, em 1 minuto, ela vai propagar tão rápido na internet, mas tão rápido, que é inimaginável. Então, veja, 1 minuto na internet não é igual a 1 minuto na nossa vida. E perturbação da tranquilidade, que é o famoso stalking. É o cara que ele entra lá no seu perfil do Facebook para te perseguir, manda mensagens no seu e-mail, cria memes no WhatsApp, enfim, faz uma série de coisas para
encher o seu saco, né? Te perseguir. E, aliás, aqui nós já fomos, perdão. Então, esses são os crimes mais praticados. Eu tenho na minha... eu sou o criador e mantenedor de um dos maiores sites que existe no Brasil, que é o Crimes pela Internet. Esse site eu criei ele a partir do momento que eu comecei a fazer parte da comissão aqui dessa casa, em 2011. E hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo todo, ele é um dos mais acessados. A gente tem aqui, em média, 5 mil a 10 mil acessos diários nesse site, e eu recebo lá mais de 100 denúncias diárias ou semanais, lá, mas não sou eu mais que não consigo gerenciar tudo isso. E lá nós temos um canal de denúncias aí, ó. Neste canal de denúncia, nós recebemos dezenas de denúncias por dia, e os crimes mais denunciados são a perseguição, que é o stalking. Todo mundo manda lá uma mensagenzinha falando sobre o famoso stalking. A fraude eletrônica, que é esta compra aí do comércio eletrônico, né? Várias lojas falsas, o cara compra e tal, e obtém facilidade porque o produto, o usuário não tem o costume de verificar a idoneidade daquela loja. Nós temos recentemente uma lei de 2012 também, que obriga que o mantenedor de uma loja de comércio eletrônico obriga esse mantenedor a manter lá o CPF, o endereço, o telefone, todos os dados dele, não da loja, dele. E aí não tem sido... cumprido quando está lá, por exemplo, nesta loja, você entra lá numa loja, tem lá o CPF de uma pessoa, telefone, etc. Tal. Aí você vai lá na Receita, pesquisa esse CPF, e você vai ver que o CPF está limpo, não tem nada e tal, e compra mesmo assim. Mas lembra ali atrás que eu falei sobre o furto de dados, o roubo de identidade? É para isso que os caras querem. Eles pegam o dado de quem está limpo, quem não tem nada, e abrem loja, fazem inscrição. Eu recebi esses dias uma denúncia de uma loja, um CNPJ, reclamando de que utilizaram o próprio CNPJ dele para criar domínios na internet. Então, eles vão lá, pesquisa CNPJ número tal, está limpo, está tudo ok. Aí vão lá no registro.br, registram o domínio, criam as lojas e depois dão um golpe, né? Então, é muito complicado. Aqui, de novo, sobre o sequestro de dados, né? Esses modelos que eu coloquei aí, ó, inclusive aí, ó, o Banco do Brasil manda aí para você fazer uma atualização no cadastro, qualquer coisa. Então, hoje em dia, esses dias eu recebi uma intimação da 4ª DIG, que é a Delegacia de Crimes Eletrônicos aqui no DEIC. Eu trabalhei lá há tantos anos, eu falei, agora estou sendo intimado. Acho que eu estou sendo intimado para trabalhar de novo, né? Pensei eu, só pode. Então, mando para tudo. Eu achei interessante um outro que eu recebi. Eu estava esperando a entrega de um lote meu de livros e vem pelo correio, né? Aí entrei na internet um dia lá no meu e-mail, tinha lá um número de rastreamento do correio, etc e tal. Falei, pô, mas é tão bem feito. E eu abri ele. Você abriu? Eu abri, porém eu vou ensinar já como a gente abre tranquilamente, sem medo nenhum. Porque eu não vim aqui só para falar bobeira, eu vou ensinar alguma coisa também, né, doutor? Senão não dá certo. Então, eu recebi uma coisa, eu falei, pô, mas parece que adivinha que você está esperando alguma coisa, né? E outro, aqui nós vamos falar sobre engenharia social, a gente vai ver quais são os princípios da engenharia social. Medo, ganância e tal. Então, o medo, o cara manda lá uma intimação da Receita Federal, da Polícia Civil, de não sei o quê, e você vai lá, crente que aquilo é verdadeiro, às vezes, e clica, né? Olha aí, ó, engenharia social. Essa prática visa a enganação ou exploração da confiança dos usuários, levando-os a efetuar uma determinada ação para obter informações importantes ou sigilosas sobre esse usuário. Os golpistas utilizam algumas técnicas de persuasão, estimulando o medo, a curiosidade, a ganância ou a simpatia da vítima, para obter informações ou acesso desejado. Então, se a gente for reparar nesses phishings que chegam pela internet, a gente vai ver que geralmente estão dentro desses 4 itens aí. Medo, né, que é aquela parte de
que eu já falei aqui, acessar lá a Receita Federal, Polícia Federal, Serasa, aqueles outros phishing lá, curiosidade, ganância, ó, você ganhou o bilhete sorteado, você ganhou isso, ganhou aquilo, o cupom lá, nós falamos quase agora aqui do cupom, os cupons nos mensageiros eletrônicos aí e tal, clica aqui para você ganhar 100, um bônus disso, bônus naquilo, você ganhou um smartphone, você ganhou uma TV, você ganhou não sei o quê, simpatia, né, que é aqueles cartões, época de final de ano, vem muito aqueles cartões dizendo Feliz Natal, aquelas coisas todas bonitinhas lá, e ganância, que a pessoa, aliás, e curiosidade, né? Clica nessa foto, olha essa foto que nós tiramos junto, ou você está sendo enganado, né? Já viu essa aí? Você está sendo enganado, clica que sua mulher estava com outro, uma coisa maluca, aí o cara já estava desconfiado, né? Aí ele clica lá, o cara já está desconfiado, que nem eu, a mulher já estava vendo as fotos do Zulu. É Zulu, né? Aí eu chego lá e vejo uma coisa dessa, eu já penso que ela que estava com o Zulu, já abro, já saio quebrando o computador. É terrível. Os principais golpes que a engenharia social faz, então, usando aquelas técnicas, é notícia sobre morte de alguma celebridade, fotos polêmicas, escandalosas. Você viu que estavam falando de você, que é a curiosidade aí, né? Descubra quem te visitou, deletou ou te bloqueou e mude de acordo com o seu Facebook. Olha aí. Descubra quem te visitou, te deletou, te bloqueou. Aí, na época que lançaram no Facebook, nossa, milhares de pessoas caíram. Aliás, eu acabei de lembrar aqui que acabou de sair um vírus novo que invade os perfis do Facebook. Né? Não sei se alguém aqui já teve o perfil do Facebook invadido por algum atacante, e aí as pessoas perguntam, mas o porquê que um terceiro vai invadir a minha conta no Facebook? Eu vou dar um exemplo. Em 2015, nós tivemos um golpe, eu fui um dos primeiros a identificar, inclusive até fiz uma matéria, está no G1, os atacantes invadiam o perfil do Facebook, né, do terceiro, através da senha, mudava a senha, e aí o usuário não tem mais aquela senha, não consegue entrar. Ele ia lá na lista de amigos do Facebook e pedia dinheiro emprestado. R$320. Inclusive, esse valor, ele ficou certo que todo mundo só usava esse valor, R$320. E aí ele pedia emprestado. Então, você vê, você está lá no seu Facebook, você tem um amigo de longa data lá. Amigo que você conhece há 20 anos. O cara chega para você em inbox e fala, colega, você não tem como você me emprestar R$320, porque eu estou precisado aqui no momento. E inventa uma história lá que você conhece a pessoa, você imediatamente vai fazer a transferência. Aconteceu centenas. E lá na delegacia que eu trabalho, eu acho que eu fui um dos primeiros a pegar um caso desse, porque aconteceu com o irmão de um agente lá, inclusive do Garra, sofreu esse golpe. Então, ali, quando eu vi isso aí, eu falei, esse golpe é novo. E aí, depois, eu fiz um artigo, foi para o G1, publiquei no meu site, e em questão de uns 40, 50 dias, eu recebi, acho que mais de 300 e-mails de pessoas no Brasil todo que estavam caindo nesse golpe. Ou seja, o cara entra no seu Facebook, muda a sua senha lá e sai pedindo dinheiro emprestado. Isso é um dos crimes. Eu posso fazer várias outras coisas. A maioria das vezes, a pessoa sequestra o seu perfil. Você tem fotos lá, você tem dados, você tem amigos, contatos importantes, o cara pega isso aí, mediante da senha, você não tem mais acesso, não adianta mandar lá para trocar senha, tudo que ele troca até seu e-mail, e aí ele manda um e-mail para você, ó, mediante tal pagamento, eu libero a senha de novo para você. E tem pessoas que é importante o perfil do Facebook, então ele acaba pagando. Por exemplo, uma empresa que tem lá uma página comercial, divulgando lá os produtos que ela vende. É sabido que se você compartilha informações nas redes sociais, a tendência de o seu marketing é bem maior. O cara vai lá, ele sequestra o seu perfil e você tem lá 5.000 seguidores, é obrigado a pagar para você poder ter seu perfil de volta, né? E aí, essa semana saiu um vírus novo que está clonando isso aí. Foi de ontem para hoje a gente tem noticiado isso aí. É uma prática aí, ó, de engenharia social, né? Então, só para vocês conhecerem.
Veja aí, lembra de quando o Robbie Williams faleceu? Olha, o golpe do Facebook usa falso vídeo de despedida do Robbie Williams. Eles são tão rápidos que acontecem algumas coisas, imediatamente já sai um monte de meme no Facebook, no WhatsApp, etc. e tal. Uma parte é a criatividade, que eu acho até louvável. Eu acho muito engraçado quando você, por exemplo, acaba lá um determinado jogo de futebol, seu time perdeu, eu fico puto da vida, né? Aliás, o meu só perde. Vocês já vão até saber que eu torço para o São Paulo. Né? Então, aí, né, doutor, tá horrível isso aí, mas tudo bem. Ele só perde. Aí ele acaba de perder, já sai um meme lá. Assim, mas nem... O Galvão Bueno não falou nem boa noite, já está saindo um meme. É muito legal isso aí. E alguns são para prejudicar. Por exemplo, este caso do Robbie Williams aí, que todo mundo, os curiosos vão lá, poxa, ele tinha acabado de se suicidar e tal, vamos ver o que ele falou. Na verdade, não era um vídeo verdadeiro, só era ali para ser implantado uma daquelas técnicas que eu falei lá atrás, provavelmente aí um Trojan ou um Keylogger, né? Keylogger é um malwarezinho que captura tudo que você digita no teclado, inclusive senhas de bancos, né? Inclusive ele consegue verificar o posicionamento do mouse quando você clica naqueles números embaralhados que a maioria dos home bank tem, né? Então já existe keylogs tão avançados que eles filmam tudo, o ponteiro do mouse, etc. e tal. E aí um tipo de engenharia social utilizado para esse tipo de coisa. Aqui é o que todo mundo conhece, né? O phishing, né? Quem é que nunca recebeu um deste aí nos seus e-mails, né? Então, ó, o que é ele? É um envio de e-mail não solicitado para a vítima, estimulando a acessar uma página, um site, né? Fraudulenta, preencher formulários com seus dados privados ou despertar curiosidade, fazendo com que clique em um link para fazer download de um arquivo malicioso capaz de transmitir para o atacante informações que lhe interessam. Eu falei quase agora aqui da Lei 12.732, que é chamada Lei Carolina Dickmann, né? O que poucas pessoas sabem é como que aquelas fotos foram vazadas na internet. Ela recebeu um formuláriozinho, da companhia telefônica. Isso aí eu posso falar porque nós aqui, da delegacia aqui de São Paulo, nós trabalhamos em conjunto com a Delegacia de Crimes Virtuais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul e de outros lugares também. Então, nessa ocasião, nós trabalhamos todos em conjunto. Então, eles mandaram um formuláriozinho, a empresa telefônica mandou um formulário pedindo para que ela preenchesse esse formulário. Ela preencheu o formulário e no formulário, inclusive, tinha assim, e-mail e senha. Preencheu o formulário e no campo tinha e-mail e senha. Ela preencheu o e-mail e a senha. Foi por isso que nós não conseguimos enquadrar o invasor lá em lei nenhuma. Na verdade, a gente colocou como extorsão. Por quê? Porque o menino que pegou as fotos, são 50 fotos, ele extorquiu, né? Ele pediu uma quantidade de dinheiro para entregar. Então, foi aí que ele foi enquadrado, no crime de extorsão. Não houve crime informático nenhum ali. A partir disso aí, nós vivíamos aí um dilema jurídico aí, de que nós não tínhamos leis, etc. e tal. E aí foi criado a Lei 12.737, que chama-se Lei de Crimes Informáticos. Aqui, os advogados presentes na casa, eu convido a buscarem em suas lembranças quando, em algum momento de suas vidas, vocês utilizaram essa lei para alguma coisa. Ou seja, essa lei ela nasceu e morreu no mesmo dia. É uma lei que não houve e não há motivo nenhum para se usar. Porque os próprios termos que ela utiliza, na parte que ela define o que é invasão de computadores, etc. tal, são termos falhos. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso em 2012 com Pedro Moron, que foi o deputado que assinou essa lei, com mais o Dr. Opsi Blue, que é dessa casa, e o Dr. Luiz Flávio Gomes, que é o LFG. Na ocasião, nós estávamos debatendo essa lei, quando acabou de ser, quando os componentes da mesa, cada um ia falando
seu posicionamento, suas coisas. Quando chegou na parte do LFG, ele listou 100 falhas, 100 falhas só no primeiro artigo dessa lei. Então, assim, eu uso até as palavras, parafraseando o doutor Luiz Flávio Gomes, essa lei nasceu e morreu aqui, ele falou para nós. Realmente não há nada que... Não houve expressão alguma essa lei. Aí o modelinho, né, de phishing lá, você recebe aí o Serasa, ó, falando para mim que eu devo. Caramba, já me acharam aqui. Aí você clica lá no linkzinho e este link vai te levar a baixar alguma coisa, um anexo, e aí é nesta hora que o seu computador será contaminado. Aqui coloquei um outro, aquele era do Serasa, este aí é nota fiscal eletrônica, para eu ver algum protesto, alguma coisa, aí tem lá uma numeração lá, esses em azul são os links, você clica lá, vai baixar algum tipo de trojan, algum malwarezinho para o computador. Tem até tamanho em bytes ali, 167,5 KB. Aí eu estava falando com o doutor aqui que eu ia ensinar você a baixar isso aí e não se contaminar. Não sei se alguém aqui já viu esse verificador aí chamado JOT. O que ele faz? Você vai aqui nessa... pode baixar o arquivo, porque o que acontece? Quando você só faz o download do arquivo, você ainda não executou. Então tem um anexo lá que você tem dúvidas, que nem a parte do correio, por exemplo. Eu tinha dúvida se aquele era ou não verdadeiro. Às vezes você está esperando uma notificação em PDF ou alguma coisa, e justo nessa hora aparece alguma coisa lá. Você baixa ele, seleciona ele, e aí depois de selecionado você vai ter aí 20 tipos de antivírus diferentes online que vão verificar a veracidade deste arquivo. Esse que eu baixei como exemplo aqui, tudo que é em vermelho era vírus. Então é um arquivo só, eu fiz um exemplo ali, busquei lá, anexei, mandei verificar. Os que estão em verde, por isso que nós falamos no início aqui da palestra sobre os antivírus, vejam que os que estão em verde são antivírus e que não acharam problema nenhum no arquivo. Então, eu tenho um antivírus na máquina que, na verdade, não quer dizer que eu estou seguro. Pode ser que este antivírus não esteja catalogado aquele tipo de malware novo. E aí eu não vou saber. Aí outro colega, uma vez, numa palestra, me perguntou, professor, então, o ideal é eu ter mais que um antivírus no computador? Sim ou não? Não. Um antivírus entra em conflito com o outro. Então, todo que um achar, o outro vai falar para você que tem problema. Antivírus na máquina é um só, pessoal. Quem tem mais de um, removam, porque está perdendo a função. Se tiver mais que um antivírus, nenhum está trabalhando em proteção da sua máquina. Nós estamos falando quase agora, eu listei lá no início um tal de hardware, que são o quê? São aqueles pop-ups que abrem no seu navegador, quando você entra lá no navegador, com vários tipos de propagandas, etc. e tal, eles entram lá gerando propaganda de alguma coisa. Isso aí quem faz é uma ferramenta chamada adware, um malwarezinho também. E existe uma série de antivírus falsos, famosos, aí disponível na internet, que você vai fazer um download em qualquer site, aí você vai tentar fazer um download de um aplicativo ou de alguma coisa lá, e vem junto com ele um antivírus falso, que na verdade é um adware, não só para... que a intenção dele é fazer com que o seu navegador abra pop-ups, com propagandas. Só que por ser ele classificado como um antivírus, entre aspas, gera conflito com o verdadeiro que você tem. Então, às vezes você tem lá um antivírus até pago, e aí, por você ter baixado um desses sem saber, e achando que ele também está te ajudando em alguma coisa, ele gera um conflito com o verdadeiro e a sua máquina está vulnerável. Interessante, né? Aí esse JOT, aí, então, você vai pegar o arquivo, seleciona, anexa, e ele vai utilizar 20 tipos de antivírus online para verificar. Se tudo ficou verdinho, você vai abrir. Ocorre tudo verdinho? Lógico, tem arquivos em MD5 que vem criptografado, que vem
através de uma VPN, etc. Está tudo certinho lá. Mas a maioria que a gente recebe ficha, a maioria tem não é verdadeiro. Aí você já por aí você já vai conseguir eliminar a dúvida. Ele cria um hash ali, ó, faz muito legal isso aí. Um hash é um código, senhor. Ele faz uma numeração aqui que ele vai pegar um código hash, é quando eu mando o arquivo para o senhor, ele gera um código. E quando o senhor recebe, ele verifica se esse código foi verdadeiro, se no meio do caminho não houve uma quebra. Em uma outra ocasião que eu dei uma palestra aqui, nós fizemos algumas técnicas online, assim, ao vivo, faziam pelo computador mesmo, e a gente conseguia mostrar como funcionava e tal. Era muito legal. Bom, continuando então, furto de identidade. Ó. O e-mail é o principal alvo de ataques dos cybercriminosos no Brasil e no mundo. Eles tentam acessar a conta do usuário para descobrir informações pessoais e acesso às contas de outros serviços, como redes sociais. Dentre os crimes virtuais, o que mais acontece é o furto de identidade, em que criminosos usam seus dados pessoais para outras pessoas, para aplicarem golpes na emissão de cartões de crédito, abertura de contas correntes ou comprar bens. A cada 14,8 segundos, um brasileiro é vítima de uma tentativa de furto de identidade. Isso acontece porque é comum as pessoas fornecerem seus dados pessoais em cadastros na internet sem verificar a idoneidade e a segurança dos sites. Outro fator impulsionador desse tipo de ação é a popularização das redes sociais. Então, como eu falei aqui, as pessoas preenchem formulários sem saber a idoneidade e tal, e aí facilita o furto de identidade. Os crimes contra os sistemas financeiros, uma pesquisa feita pelo 6º Congresso da FEComércio de Crimes Eletrônicos em 4/2/2014, com 1.000 pessoas, os pesquisadores obteve os seguintes dados. 44,5% tiveram seus cartões de crédito clonados. 16,5% compraram em uma empresa fantasma, que são essas lojas virtuais. 14,8% tiveram seus dados pessoais usados para aquilo que nós falamos anteriormente. 9,3% sofreram desvio de dinheiro da conta bancária nas transações realizadas pela internet. E 7,7% fizeram compras que não receberam o produto. Né? Esse tipo de ação causa muito prejuízo para o banco, porque o banco geralmente ressarce. Essas informações, por exemplo, sistemas financeiros são os mais seguros que tem. Mas, mesmo assim, o atacante consegue êxito pela falta de informação do usuário. É o usuário que permite que isso aconteça. Ou seja, não adianta eu criar um sistema inviolável e o usuário for lá e preencher um formulário e fornecer o número do cartão e o código de segurança. Né? Então, não adianta, o sistema é inviolável, mas eu preciso... A senha é pessoal, é intransigível, mas ele vai lá, ele vai lá, faz o formulário, está lá. Número do cartão e o código de segurança. O cara vai lá e fornece o número do cartão e o código de segurança. Então, com certeza, vai acontecer o golpe. Aqui também uma parte que se enquadra, lógico, dentro dos crimes virtuais, é a pornografia infantil. 70% dos casos que chega à polícia relacionados à pornografia infantil envolve o WhatsApp e o Facebook hoje em dia. Isso contribui para a ação dos pedófilos que já criaram alguns websites dedicados a coletar e a explorar comercialmente as fotos e vídeos compartilhados por esses meios. Então, o que acontece? Essas fotos de grupos de WhatsApp, de Facebook e tal, os atacantes entram nesses grupos, copiam essas fotos e vendem para sites de pedofilias. Né? Então, através dessas redes sociais, eles compartilham essa lei. Essa semana que passou, acho que a maioria que assistiu Fantástico domingo, e viu uma grande operação em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Federal para quebrar uma rede de pedofilia. Né? E aí a gente mostrou ali umas técnicas que são utilizadas. O que acontece? Existe, hoje em dia, a prática de torrent, né? Eles trocam informações.
o pedófilo ele tem uma quantidade de fotos de uma faixa de idade de criança, 2 a 5 anos. Um outro tem uma faixa de idade menor ou maior. Então, eles trocam através de torrent, aqueles peer-to-peer, aqueles programinhas que trocavam-se músicas peer-to-peer, para trocar essas informações, essas fotos. Então, eu sou um criminoso, eu entro em contato através de uma rede peer-to-peer com outro criminoso e capto fotos, troco fotos. Eu tenho de tal faixa etária, o cidadão lá tem de tal faixa etária, nós trocamos as fotos. Então, nós temos um programa, foi mostrado isso no Fantástico, quem assistiu viu, quem não viu, procura lá na internet. Nós temos um Ultra Peer. Esse programa ele fica acima de todos os peers e ele monitora todos os outros que estão se comunicando. Então, ao mesmo tempo que esse cara está trocando a foto, achando que ele está em um peer seguro, existe um lá em cima, grandão, que fica olhando tudo. Então, essa é a maneira que a gente, há alguns anos, desde 2012, nós estamos monitorando as redes sociais e a internet contra a pedofilia. Aqui em São Paulo, nós temos, na Brigadeiro Tobias, a única delegacia de crime de pedofilia do Brasil, que fica no 5º andar, ali na Brigadeiro Tobias. É aberto ao público, quiser ir lá visitar, ver como funciona. Existe lá 2 computadores Ultra Peers lá monitorando isso em tempo real, e um outro também, quem quiser ir na 4ª DIG, lá no DEI, que também tem um Ultra Peer lá também, existe um computador que fica monitorando isso aí. A extorsão sexual, essa forma de exploração sexual, os criminosos obtêm as fotos e os vídeos explícitos das suas vítimas e ameaçam torná-las públicos, a não ser que a vítima forneça algum favor, geralmente de natureza sexual. A extorsão sexual ocorre de diferentes maneiras. O criminoso pode instalar um spyware no computador da vítima ou no dispositivo móvel, ligar a câmera para tirar fotos ou gravar vídeos. Essa parte aqui não acontece só com os famosos, igual aconteceu com a Carolina Dickmann, que teve aquela extorsão lá. Geralmente, as pessoas criam perfil falso no Facebook, jovens e adolescentes, ou até mesmo... Acontece com adultos também, conhece alguém lá no perfil, aí tem aquele negócio de mandar nudes, né? Hoje em dia todo mundo manda nudes para todo mundo. E aí manda nudes, aí o cara vai lá e manda nudes, né? E aí o cara capta isso aí, mediante disso começa a extorquir. Eu recebo vários e-mails de mulheres, jovens, até homens, que o homem ele pensa que ele está lidando com uma mulher, está lá no inbox, conversando com a mulher, e é uma foto falsa, né? A pessoa geralmente seios fartos, bonito, e aquela coisa toda, aí o cara tira tal coisa, aí tira, o cara parece que faz striptease na frente da câmera, depois ele recebe uma mensagem seguinte: se você não me pagar X reais, eu vou fornecer isso para a internet, eu vou jogar isso na internet, eu vou entrar em contato com a sua família e vou falar para a sua família que você é um safado que fica fazendo o quê? Nudes. Então, é complicado isso aí. É muito complicado. E aparece isso aí todos os dias para a gente resolver. Centenas disso aí, farto. A internet está uma beleza. Crimes virtuais nas redes sociais, inclusive este é o título do meu próximo livro, que vai ser mandado agora em novembro. O meu atual chama Crimes Virtuais nas redes sociais. Aliás, Crimes Virtuais Vítimas Reais, já estou até perdendo o foco. E o outro chama esse aí. São os perigos, os crimes que são praticados dentro das redes sociais. As redes sociais são as mais acessadas hoje em dia, então, evidentemente, que o atacante criminoso utiliza desse campo para a prática de crimes. Olha lá, as redes sociais hoje correspondem a uma parcela muito significativa no tráfego de dados da internet. Entre os internautas do Brasil, 95% deles acessam ao menos uma vez uma rede social por mês. O Facebook, Twitter e o Instagram são as redes sociais mais acessadas no país. Do total de internautas que acessam alguma rede social, 98,1% acessam o Facebook ao menos uma vez ao dia, 14,1% Twitter e 12,8% Instagram. 98,1% dos usuários de redes sociais, pelo menos uma vez, vão entrar no Facebook para ver os feeds, para ver alguma coisa, os memes lá, para ver fofoca, para ver as fotos que o outro postou, enfim, várias outras coisas. Dentro das redes sociais, os crimes mais comuns. Apologia ao crime ao criminoso,
crimes contra a honra, ameaça, xenofobia e bairrismo. Então, você vê, comum, né, você vê lá um cara publicando lá atos, apologia ao crime, né, alguma coisa. Crimes contra a honra, nós já falamos aqui, quase não acontece, né, ninguém quer falar, ninguém quer xingar ninguém. Ameaça, né, e xenofobia, que é um preconceito aí. 40% dos crimes investigados pelas delegacias especializadas em crimes informáticos são os chamados crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. 40% dos crimes são denunciados, dos crimes virtuais que são denunciados às polícias, são os crimes contra a honra. De cada 10 casos de difamação na internet, 8 são mulheres prejudicadas por seus ex-companheiros. Você acha? Que coisa, né? Super deselegante. Agora, eu pergunto para vocês, eu sempre levanto essa questão. Nós temos aí, algumas vezes acontece vazamento de alguma foto de algum famoso na internet, ou então aquele caso que aconteceu, por exemplo, com aquela apresentadora de um programa do Tempo lá. Não, uma outra que é uma morena, que... Como? Paju, né? Paju, como que é o nome? Essa daí. E aí ela foi vítima lá de um crime de ódio, né? Um vídeo, alguém lá postou algumas coisas lá, um crime de ódio e tal. E aí se mobilizam, todo mundo se mobiliza para achar imediatamente quem foi o causador daquele delito. Eu costumo falar lá na delegacia o seguinte: eu recebo isso aí da hora que eu chego até a hora que eu vou embora. E quem é que se move para resolver isso aí? A insegurança jurídica nesse país é uma coisa inacreditável. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, se é um famoso, todo mundo corre para resolver. Agora, e aquela mãe de família, aquela menina, aquela adolescente que estuda no colégio, que teve as suas fotos divulgadas, no sexting, por exemplo? Nós tivemos aí antes do nudes, que é famoso, nós tivemos uma fase aí do sexting, né? Alguém já ouviu falar em sexting aqui? Sexting é uma técnica americana, ou veio de fora, que o jovem ele tirava a roupa para um coleguinha lá da rede dele, etc. e tal, e tinha alguns termos também que ele utilizava. Então, você estava lá sentado com seu filho do lado na sala, ele estava conversando com uma outra pessoa lá, um jovem do grupo dele lá, e ele utilizava alguns termos pejorativos, práticas totalmente sexuais, que, se você olhasse os termos, não tinha nada a ver, mas entre eles, a linguagem entre eles, né? E aí existia essa coisa do sexting. A menina ia lá, ficava nua, o menino ia lá e ficava nu e tal. E aí o que acontece? A partir desse momento começou, o cara estava lá no condomínio, aí ele distribuía para todo mundo do condomínio. E aí parava na escola, nós tivemos muito problema com escolas, etc. e tal, porque deu problema, as diretoras chamavam muito a gente para fazer palestras, etc. e tal, porque a criança não conseguia mais frequentar a escola, não conseguia mais sair de dentro de casa. Imagina você morar em um condomínio de mais de 1.000 pessoas, e a molecada toda obteve aquela foto ali comentando sobre a pessoa. Uma outra coisa que está muito famosa, não sei se alguém já ouviu falar, é o Top 10. O Top 10 são vídeos produzidos dentro das escolas, principalmente as escolas públicas, e ali eles destacam, na linguagem deles, as 10 mais vadias. E aí ele coloca lá. Então, vai lá no Facebook, pega a foto daquela menina, coloca ela, classifica ela entre os top 10. Então, tem causado muito problema nas escolas também. Então, todos esse tipo de denúncia a gente recebe, né? E aí, por isso que eu abro essa questão. Por que eu tenho que ir atrás de quem divulgou a foto de um famoso e deixar de ir atrás de quem faz esse tipo de agressão à população em geral, né? Como agir em caso de crimes virtuais? Nós já estamos acabando, viu, pessoal? Colete as provas, colete e preserve as evidências. Imprime e salve arquivos, e-mails, telas, páginas de internet e tudo que possa comprovar o crime. No mundo virtual, as evidências podem desaparecer de uma hora para outra. Atribua validade jurídica nas provas obtidas, principalmente para os advogados aqui presentes. Ó.
procure um cartório ou empresas credenciadas para registrar uma ata notarial. O estudante de direito e o operador de direito sabe muito bem o que é isso. Das evidências, este documento pode ser usado como prova na justiça. A ata notarial, ela, aqui em São Paulo, é caro. É mais de R$ 340, se eu não me engano. Mas se você fizer uma ata notarial lá em Natal, ela não custa nem R$ 80. E a ata notarial ela tem a mesma validade em todo o território nacional. Então, se você manda um arquivo digital para o cartório daqui e o tabelião ele certifica, gera uma ata notarial, você pode mandar para o cartório, lá para o cartório do Rio Grande do Norte, qualquer outro lugar lá, que vai ser a mesma coisa. Então, o preço ele varia de estado. E a autenticidade é a mesma. E sempre fazer um boletim de ocorrência. As pessoas reclamam muito que quando vão fazer boletim de ocorrência, aquela fila enorme na delegacia e o cara, aquela má vontade de fazer o boletim de ocorrência, etc. Tal. Mas se eu não faço um boletim de ocorrência, lá na frente aconteceu alguma coisa, eu não tenho como prova. Aquele exemplo que eu falei da moça que comprou na loja, preencheu o formulário, forneceu os dados, mas depois falou, não, só 300 e poucos reais, não vou fazer boletim. Aí lá na frente abriram loja, compraram o carro, fizeram um monte de coisa com o nome dela, e aí se ela tivesse feito o boletim, já teria ali a prova que não foi ela que fez essas compras. Onde denunciaram? A delegacia especializadas ou na falta das mais próximas das suas residências. Crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a honra e ameaça através da Cefernet. Pornografia infantil, racismo, homofobia, xenofobia, apologia e incitação a crimes contra a honra e nazismo, tráfico de pessoas, através do Ministério Público Federal, exploração sexual de crianças e adolescentes ou crimes contra a ódio como racismo, através do canal de denúncia do crimes pela internet, que é meu site. O que meu site faz? Meu site pega essas denúncias todas que aparecem lá, filtra e manda para o órgão competente. Então, se for de pornografia infantil, a gente manda para a Cefernet ou para a Polícia Federal. Se for de crimes financeiros, nós mandamos aqui em São Paulo, por exemplo, mandamos para o DEIC. Então, ele filtra todas essas denúncias, existe lá uns botnets lá dentro, uns robozinhos, que eles filtram as denúncias. Quando você vai fazer a denúncia no meu site, já existe lá um hall de denúncias. Aí, quando chega lá com o título Apologia ao Crime, ele já sabe para onde mandar. Pornografia infantil, ele já sabe para onde mandar. E aí a gente tem vários órgãos competentes trabalhando ao mesmo tempo com essas denúncias aí. Eu falei da Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann, mas quando foi criada esta lei, 12.737, também foi criada a Lei 12.735, que é o quê? É um resumo de um projeto que nós já vínhamos debatendo há muitos anos, que era chamado Projeto Azeredo, que seria uma lei para os crimes praticados pela internet. Essa Lei 12.735, ela só trouxe 3 artigos, um deles fala sobre o racismo, o outro fala sobre a clonagem de cartão, e um terceiro fala que todo o Estado, dentro do território nacional, seria obrigado a ter uma delegacia de crimes informáticos ou de crimes eletrônicos. Recentemente, quando eu fiz esse slide aí, nós tínhamos 15 delegacias, 15 estados com essas delegacias. Aqui em São Paulo fica ali no DEIC. No Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, com o Dr. Emerson Wende e tal. O que aconteceu com essas delegacias? Atualmente, as atuantes no Brasil, infelizmente, só está no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A maioria dos outros estados, por falta de verba, já não tem mais essa delegacia. Enquanto que a Lei 12.735 diz que todo o estado teria que ter uma delegacia de crimes cibernéticos. Eu, como multiplicador, eu já fui até em outros estados ensinar investigadores e escrivães de polícia a trabalhar com crimes cibernéticos para montar a delegacia. Nós tivemos em um estado, eu fiquei segunda e terça nesse estado, ensinando os investigadores, escrivães e delegados. Quando eu cheguei na terça-feira aqui em São Paulo, saiu no Diário Oficial do Estado lá o cancelamento. Não tinha verba, não tinha pessoal, não tinha maquinário para a delegacia. Então, assim, é a lei que nasceu junto com a 732, também morta.
Então, no Brasil, atualmente, só 3 estados ainda têm essas delegacias atuantes, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Como se proteger? Olha, cuidado com os downloads, evite sites e conteúdo duvidosos, cuidado com os anexos de e-mails, tenha um especialista de segurança de informação em sua empresa, para quem tem empresa, e este aí serve para todos nós. Tenha o bom senso. O bom senso é a melhor maneira de proteção na internet. É importante lembrar que cada informação nova divulgada é um dado novo que o criminoso poderá usar. Então, por exemplo, você pega lá no Facebook, vai viajar, fotinho de onde foi viajar, comprou o carro, esses dados são filtrados. Uma outra coisa que as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe, as fotos, existe um código dentro de fotos digitais, que nós chamamos de código EXIF. Quem quiser na internet, EXIF. Eu gosto de, quando eu falo essas coisas, que sempre tem uma pessoa que balança a cabeça ali. Tem um colega que, sempre que eu estou falando alguma coisa mais técnica ali, ele balança a cabeça ali. Esse código, ele cria, ele rastreia a foto, ou seja, ele coloca qual a câmera que foi tirada, local que foi tirado, modelo de câmera e tal, e coordenadas, latitude e longitude de onde essa foto foi tirada. Inclusive, esse código foi utilizado em grandes investigações. Recentemente, por exemplo, não nas manifestações de 2013, quando o indivíduo virou uma viatura da Polícia Civil, subiu lá em cima da viatura, pulou, ficou todo animado, achando que era o Batman, coisa e tal, e fotografou, tirou essa foto e jogou na internet. Então, através do código EXIF e a geolocalização, chegou-se a esse criminoso aí. Então, as fotos que você publica, a maioria, existem esses códigos. Aí você coloca lá uma foto da sua casa, do carro que você comprou, do lugar que você está viajando, você está dando a localização de onde você está. Outra coisa, a criança com colégio, com o nome do colégio onde estuda. Né? Tira foto lá do colégio, o cara vai lá, pesquisa na internet e descobre que a matrícula daquele colégio, a mensalidade é de R$8.000. Ué, o sequestrador vai atrás. Ele vai ficar lá na frente do colégio com a fotinha da criança, esperando uma por uma para sair, ele não tem nada para fazer. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí é o bom senso. Bom, pessoal, o que eu tinha que expor é isso, está aberto aí as questões, as perguntas, e espero que tenha servido, tenha valido para alguma coisa aí.